Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um episódio da minha vida onde eu literalmente quase morri. É engraçado, quando eu olho pra esse episódio, gente, tenho muita vontade de dar risada, por mais que foi um episódio muito tenso. A minha reação na hora, gente, assim, sabe? Meu Deus do céu, eu não sei como que eu tive essa reação, juro, foi muito absurdo. Mas eu vou contextualizar pra vocês, né? Eu e a minha família, a gente sempre tinha costume de ir pra praia no final do ano, assim. E eu faço aniversário dia 2 de janeiro. Então, como a gente ia lá pro, tipo, final de dezembro, assim, pra passar Natal, às vezes, ou pra passar Ano Novo, consequentemente, eu passava meus aniversários na praia, porque o Ano Novo é dia 1, aí dia 2, né, meu aniversário. Então, tipo, bem pertinho, assim, né? Consequentemente, eu sempre passava meu aniversário na praia e a gente nunca fazia festa, assim, nossa, né? Até porque a gente tava longe de todo mundo, então era só, tipo, ali com quem tava ali com a gente, um bolinho, uma coisa bem básica, assim, né? E beleza. E aí, gente, eu acho que eu tinha o quê? Uns 12 anos. Eu estava com a minha tia. Assim, a gente foi pra praia, né? Eu, meus pais, meu irmão, a minha tia. Eu não lembro se a minha cunhada tava junto nesse episódio. Se ela tiver, ela comenta aqui embaixo. Enfim, eu não lembro, gente, mas enfim. Que eu me recordo, assim, eu tava com a minha. Com uma tia minha por parte de mãe, daí o marido dela e a filha dela, e com um tio meu por parte de pai, daí a mulher dele e os filhos dele, né? Os meus primos. E aí, gente, assim, eu sempre fui uma menina que gostava muito de mar, assim, tipo assim, de querer ir no fundo. E eu sei nadar, eu sei boiar, eu sei tudo. Então, meu pai também me ensinou, enfim, meu pai também sabe nadar e tal. Meu pai nunca teve medo de me deixar ir no fundo do mar. Cara, que ele sempre ficava olhando, mas ele nunca teve medo, porque ele sabia que eu sabia nadar, ele sabia que eu sabia, assim, me virar caso alguma coisa acontecesse. Então, ele ficava olhando, mas ele também não me privava, tipo, ai, não vai lá muito e tal. E assim, gente, nesse dia. E outra coisa, minha família sempre foi muito precavida, então sempre que a gente ia pra praia, a gente ficava perto do bombeiro. Tipo, ali a gente procurava onde era o posto do bombeiro e sempre ficava próximo àquela região, justamente pra, caso aconteça alguma coisa, ser mais fácil do bombeiro visualizar, né, que tem alguma coisa acontecendo. E eu lembro, gente, que foi assim, tinha aquelas pranchas, sabe? Não prancha de surf de verdade, aquelas pranchas tipo que a gente compra nas lojinhas, assim, de praia. Quem já foi pra praia sabe. Se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui, tá? Mas enfim, tinha essas pranchas assim. E eu queria muito usar elas, porque da outra vez que eu tinha ido pra praia, eu não lembro se era na mesma semana de que isso aconteceu, se era uma outra viagem, enfim. Eu só lembro que, tipo assim, eu gostava muito, sabe? Porque quando a onda vinha, a gente conseguia se enganchar nessa prancha deitadinha, assim, a gente ia meio que deslizando junto com a onda. E eu achava o máximo. Então eu falei, eu quero essa prancha, eu quero essa prancha. Eu lembro que aí a gente foi na loja, eu queria comprar aquela prancha, meu pai comprou a prancha, ele queria comprar pra mim uma boia. Só que, tipo assim, eu fiquei, não vou comprar, porque meu pai tava preocupado, falou, vou comprar uma boia, caso precise, a gente vai ter uma boia. Eu ficava, não quero, não precisa. E meu pai queria porque queria comprar, e eu não queria, então ficou uma coisa meio assim. Eu não lembro se no final ele comprou ou não, eu acho que ele comprou, no fim das contas, mas assim, eu não tava querendo, eu queria estar mais focada na prancha. E aí, gente, obviamente, né, era dia do meu aniversário, imagina, gente, dia do meu aniversário. E aí eu com aquela prancha toda alegre, feliz, serelepe, falei, é meu momento, gente, eu vou lá, vou brilhar, vou virar surfista, Gabriel Medina que se cuide. E fui pro mar toda feliz. E a gente, como eu falei, estava perto do posto do bombeiro, o mar estava normal. Não tinha bandeira vermelha nem nada do tipo. E aí eu fui indo assim, fui indo no mar. E, gente, eu já fui muito fundo no mar, de verdade mesmo, assim. Eu era muito acostumada a ir muito fundo no mar. Eu ia assim, onde não dava mais pé, eu ficava lá boiando, eu ficava lá nadando, tipo, eu era acostumada, até porque geralmente onde não dava mais pé ali no mar não tinha tanta onda, era onde a onda se formava, então não era onde a onda quebrava, então era mais fácil de boiar, mais fácil de nadar, de brincar. Então eu sempre ia no fundo, ia com meu pai, ia com meu irmão, enfim, sempre ia no fundo. E aí eu fui pro fundo pra pegar ali onde a onda tava se formando. Só que, o que aconteceu? Eu tava indo bem plena com a prancha e a prancha, eu tinha amarrado a pulseirinha da prancha, que é tipo assim, tem a prancha, aí tem um fio, e esse fio você amarra ou no seu pé ou na sua mão. E aí eu acho que, se eu não me engano, eu amarrei na minha mão aquele fio pra eu, tipo assim, caso, por exemplo, a onda quebrasse em cima de mim e eu me desequilibrasse ali da prancha, a prancha não fosse pra lá, né? Tipo, ela ficasse presa em mim e eu conseguisse puxar pelo fio de volta pra mim. Enfim, daí eu fui lá e tal, tava bem feliz. E quando eu fui pra, tipo, entrar ali na onda, assim, pra ir, né, junto com a onda, pareceu, a sensação que eu tive na hora foi como se alguém tivesse me abraçado, assim, pela cintura e começado a me puxar pra trás.
E eu fui indo pra trás, gente. Tipo assim, foi, sabe, alguém te puxando. Literalmente, imagina alguém pega você pela cintura assim, abraça e vai puxando você pra trás. Foi tipo isso. Eu fui indo pra trás, fui indo pra trás, fui indo pra trás. E aí eu fiquei, gente, ai, vocês vão dar risada com a minha reação, mas eu juro que foi essa a minha reação, eu não estou mentindo. Eu fiquei assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu fiquei parada assim, olhando, agarrada na prancha, olhando assim, pensando, o que está acontecendo? E eu fui sendo puxada, e eu fiquei, por que tá... Sabe, é uma sensação muito estranha, gente, eu juro pra vocês. Era tipo a água me puxando, assim, uma sensação bizarra. E aí eu fiquei olhando cada vez mais. Meu pai, eu lembro que tipo, ia ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Eu vi, assim, os meus tios, meus pais estavam sentados embaixo da barraca, ia ficando pequenininho, pequenininho, e eu ficava, meu, como que eu vou sair daqui, meu Deus do céu? Aí uma hora, tipo, diminuiu um pouco, porque era muito forte a pressão, gente. Era tipo assim, eu não conseguia fazer nada, literalmente, eu não conseguia me mover, parecia que eu tava presa, sabe? Tipo assim, eu não conseguia mover e sair dali, tipo, eu tava, realmente, era muito forte. Aí uma hora deu uma certa aliviada, assim, nessa pressão, e eu tentei nadar. Quando foi que eu tentei nadar, gente, que eu desci, tipo, eu tava agarrada na prancha, assim, então, tipo, eu tava em cima da prancha agarrada. Quando eu soltei da prancha pra eu, de fato, tipo, ficar, vamos dizer, onde o mar tava na minha altura, gente, eu quase me afoguei, porque eu não esperava que não ia dar pé. E aí, tipo assim, não dava pé e ainda sobrava muito tempo. Eu fui muito pra baixo, aí eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. Nadei pra cima. E aí eu me agarrei na prancha, eu falei, eu não vou nadar aqui não, vou ficar aqui, porque eu não conseguia nadar, gente. Quando eu tentei nadar, nesse momento também que eu fui pra baixo, eu ainda sentia essas, tipo, puxadas, meio que ondas no mar, não sei, como se fosse borbulhando, assim, não sei explicar exatamente, mas era uma sensação muito estranha, assim, de parecia que eu não conseguia ter controle sobre os meus movimentos 100%, sabe? E aí eu decidi voltar e fiquei agarrada na prancha. E eu fiquei, aí nisso eu vi meu pai fazendo assim com a mão lá no meio, na areia, assim, fazendo assim, e a minha tia gritando, sabe? Tipo, Brenda, volta, você vai morrer, você tá muito longe. Eu consegui escutar muito baixinho, gente, eu tava muito longe mesmo, tipo assim, eu tava no meio do mar quase, eu tava muito longe, tipo, sem brincadeira mesmo. E aí eu fiquei pensando, meu senhor, o que eu faço? Eu lembro que eu pensei assim, nossa, se eu morrer agora, meu Deus, eu nem me confessei, senhor, perdoa meus pecados, eu não quero morrer agora. Eu fiquei lá agarrada. Aí eu fiquei pensando, será que quando eu tô tem tubarão? Que medo, sabe? Já comecei a ficar com medo, comecei a ficar pensando um monte de coisa. Mas eu falei, eu não vou soltar na prancha, eu vou ficar com a prancha, porque como eu tava ali agarrada na prancha, eu tinha mais segurança de que, tipo, eu ia ficar boiando ali com a prancha, né? No máximo ia vir algum bicho me morder, mas assim, eu não ia afundar, não ia me afogar. E aí, se eu tivesse só eu ali, eu acho que eu ia ficar mais desesperada, porque eu ia ter que ficar nadando, tentando nadar contra aquele negócio que tava me puxando. Então eu simplesmente decidi deixar a coisa acontecer e fiquei agarrada na prancha indo. Aí uma hora do nada parou 100% essa força, parou. Só que quando parou mesmo, assim, 100%, eu nem me arrisquei a tentar voltar a nadar, porque eu já imaginava que estava muitíssimo fundo. Então eu fiquei insegura, eu falei, meu, já, tipo assim, se eu voltar a nadar agora, eu não vou ter da onde impulsionar pra começar a nadar. Eu não sei muito bem qual distância eu tô, eu sei que tá longe, então eu vou ficar parada. Eu fiquei parada, gente. E nisso meu pai tava gritando, tipo assim, eu conseguia ver meu pai fazendo assim com a mão e fazendo assim, tipo, meio que me chamando. E eu não fazia nada, tipo, eu ficava parada, meio que pra eles entenderem que eu não estava conseguindo fazer nada. Aí, gente, foi nessa hora que o bombeiro entrou no mar, gente do céu. Eu só vi, assim, um pontinho vermelho, eu falei, ai, graças a Deus você salva. Aí o bombeiro foi vindo, só que aí o que aconteceu? Quando o bombeiro entrou no mar, eu meio que fui pega de novo por uma outra, sei lá, corrente, por uma outra corrente. Me jogou pro lado, assim, e quando me jogou pro lado, veio uma onda. E aí eu fui com a onda, assim, meio que até o bombeiro. Então, meio que a própria onda me devolveu, aí eu cheguei até onde o bombeiro tava, que era um pouquinho fundo ainda, aí o bombeiro foi me puxando até chegar na arena. E o bombeiro foi falando comigo, ele falou, olha, tem que tomar muito cuidado, porque você foi pega por uma correnteza, tipo um redemoinho, assim, que do nada deu no mar um redemoinho, eu entrei no meio desse negócio e fui indo pra trás, né? Ele falou, podia ter sido muito mais perigoso, você podia de fato ter perdido sua vida. Eu fui conversando comigo, assim, que era muito perigoso, que muitas pessoas se desesperam e acabam se afogando e tal. Aí ele falou, parabéns, porque vi que você ficou muito calma, você tá muito tranquila, você não fez nada. Tipo, a gente tava assim, tipo, eu tava olhando assim pra cara dele, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Eu tava assim, perdida. Gente, juro, parecia uma drogada. Porque tava, sabe, eu não consegui me desesperar. Eu não sei explicar, gente. Quando eu tô em situações de muito perigo, eu não consigo acreditar que aquilo é real. Parece que eu desassocio, assim, eu fico meio assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu não consigo, tipo assim, sabe, gritar. Uma pessoa normal, eu acho que gritaria. Eu falei, tipo, socorro. Não, eu só fiquei lá parada, tipo, me levando, o mar me levando e eu lá parada.
E aí o bombeiro me parabenizou, falou que essa calma que eu tive foi essencial pra eu conseguir, tipo, voltar bem tranquila, sem ter acontecido nada, sem nenhuma sequela. Ele perguntou se eu sabia nadar, eu falei que sim, daí, tipo, ele parabenizou meus pais por eu saber nadar, enfim. Aí, gente, meu Deus, a minha família ficou desesperada, né, porque naquele dia eu fui proibida de quase entrar no mar, eu só podia, tipo, molhar o pé na areia, porque eles estavam realmente muito preocupados, assim. E, cara, foi uma experiência muito doida, porque como eu falei, eu mesma fui entender a gravidade da situação muito depois, sabe? Que eu falei, nossa, eu realmente corri risco de vida, eu realmente podia ter morrido afogada, algum bicho podia ter me atacado, porque eu tava muito longe já. Podia ter algum bicho ali, ainda que fosse uma água viva, né? Tipo assim, sofrer uma queimadura, enfim, podia de fato ter acontecido coisas muito graves. E graças a Deus que eu tava com a prancha, né? Porque daí, você acha que se eu não tivesse com a prancha, eu teria talvez me desesperado, não sei. O importante é que eu estou sã e salva e estou aqui pra contar essa história, gente. Enfim, foi essa a história. Se você já passou por algo parecido, conta aqui nos comentários pra eu saber, tá? No link aqui da bio tá o meu e-book de mãe pra mãe, se você quiser dar uma olhada também. E é isso, gente. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!